Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira. Esse é o verbete número 2929, tem 5 páginas, 40 logias e 12 máximos. O verbete é arquiteto intermissivista lúcido, da desassediologia. Quem escreveu o verbete foi a Fabiana Cerato, que já é o 7º verbete e que está super bem acompanhada ali de assessores. Então, vamos falar um pouco da Fabiana aqui para vocês. A Fabiana Cerato, ela é arquiteta e urbanista, especialista em metodologia do ensino superior, especialista em projeto e construção, graduanda em psicologia positiva e coaching, brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária em Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 1997 também, e tenepsista desde julho de 2004. Vamos ler a definição agora. O arquiteto intermissivista lúcido é a consciência, ex-aluna de curso intermissivo, autoconsciente do papel assistencial na condição de profissional de arquitetura e urbanismo, responsável pelo desassédio nas tarefas de idealização, planejamento, construção, reforma, renovação, restauração, reordenação e regularização de ambientes e espaços físicos. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da desassedialidade, o holopensene interassistencial, o holopensene de bem-estar, o holopensene da força presencial aplicado às tarefas profissionais, o holopensene da solucionática arquitetônica. Em fatologia, a responsabilidade interassistencial na ponta do lápis, a tradução do estilo intraconsciencial do cliente na edificação, o fato de a consim estar a maior parte do tempo imersa no mundo das formas, a idealização de ambientes desassediadores, as edificações saudáveis e a busca pelo estilo de vida consciente e sustentável. Em parafatologia, a paraleitura das construções, as bases multidimensionais do pensamento e da criatividade, alavancando as construções saudáveis, os constantes insights parapsíquicos, os projetos inspirados por amparadores, o amparo extrafísico de função, as constantes exteriorizações de energia no canteiro de obras. Na argumentologia, vale dar uma olhada aqui na teática, são 21 categorias de atributos para engramas do curso intermissivo presentes no cotidiano do arquiteto autoconsciente. Na remissiologia, vale a pena dar uma olhada nos seguintes verbetes: arquitetura reparadora, edificação conscienciocêntrica, edificação saudável, holopensene criativo, residência proexogênica. O arquiteto intermissivista, lúcido, quando focado na proex, utiliza a convergência profissional dioturna ao modo de ancoradouro teático, na aplicabilidade dos resgates assistenciais. Você, leitor ou leitora, aplica a experiência intermissivista na profissão? Em caso afirmativo, quais resultados obteve? Na filmografia específica, tem aqui uma referência, e na bibliografia temos 6 referências. Vamos agora à mega-análise com o João Paulo. Reurbanização, restauração, construção, renovação, edificação, estética, cognópolis, arquitetura, proexogenia, criatividade, autoconsciência, urbanismo, detalhismo, profissionalismo, harmoniologia, euristicologia, intrafisicologia, intermissiologia, matematicologia e conscienciocentrologia. Vamos agora às perguntas dos tertulianos, tem várias aqui. Então vamos lá. A verbetógrafo, a professora Fabiana. Na fatologia, na página 1, segunda linha. Como consegue fazer a tradução do estilo intraconsciencial do cliente na edificação?
Sim, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Então, a tradução do estilo do cliente é algo que precisa ser detalhado e específico. Não é de um momento para o outro, porque a gente precisa entender o que o cliente pensa, como ele pensa, quais são os valores, o que é importante. Claro que existe um programa de necessidades básico. Então, existe aí uma série de questionários que a gente faz que compõe o básico, quantos quartos a pessoa pensa, o que ela já tinha em mente, ou idealizava, ou pensa que seria ideal para ela em termos de edificação, seja uma casa, um comércio, uma reforma. Então, a pessoa ela começa a conversar e vai trazendo o que ela gostaria. E, a partir daí, a gente vai anotando, eu vou conversando com a pessoa, eu vou fazendo vários registros no computador, e, a partir da leitura e do bate-papo, e também da percepção do gestual, de como a pessoa funciona, do que é importante para ela, a gente vai mapeando esse estilo e aí traduzindo esse estilo para a edificação. Isso é um trabalho que não é rápido, ele requer aí que a gente converse, entenda, compreenda o contexto. A arquitetura, ela acontece, por isso é que ela é individual. Ela é sempre de acordo com o contexto que a pessoa ou as pessoas, os futuros moradores vivem. Outra pergunta, do mesmo verbetógrafo, do teleterrorante, desculpa. Fatologia, página 1, quarta linha. Poderia falar da idealização de ambientes desassediadores e, em seguida, como foi feita a idealização das edificações conscienciocêntricas? Sim. Então, ambientes desassediadores, eles são vários. A gente tem vários níveis. O que é o desassédio? É justamente fazer com que a pessoa adquira uma condição boa naquela situação. Então, edificações desassediadoras ou ambientes desassediadores são ambientes limpos, que vão promover a limpeza de holopensene. É aquele ambiente gostoso, quando você entra, você se sente bem. Ou aquele ambiente que dá vontade de você, por exemplo, escrever, ler, relaxar, mudar o foco das questões pessoais. Muitas vezes a pessoa ela fica num monoideísmo ou em algum ponto específico que às vezes só a mudança de ambiente faz ela limpar, além da questão energética, né? E as edificações, então os ambientes desassediadores, eles são vários. Aqui nós temos um exemplo, tanto de um ambiente desassediador, quanto de uma edificação conscienciocêntrica, né? Que são voltadas justamente a atender às demandas da conscienciologia, conscienciocêntricas nesse sentido. Então, existem várias, eu coloquei algumas aqui. Aqui nós estamos no Tertuliarium, que é um grande debate, uma grande oportunidade de debate, troca diária e constante. Nós temos vários laboratórios, aqui no CAEC, vários laboratórios. Como exemplo, temos o Serenarium, que eu coloquei aqui no verbete também, que é um laboratório bastante importante, de 3 dias, que é um exemplo de um ambiente conscienciocêntrico e extremamente desassediador também. E o projeto e a idealização, ele vai de acordo com a demanda. Então, sempre demandas específicas, ou de um grupo, ou de uma comunidade, ou de uma associação de bairros, ou de uma determinada pessoa, que tem a intenção de desenvolver algo como fixador. As edificações, elas são fixadoras. Então, elas fixam o holopensene, ela ajuda a pessoa a fixar nesse planeta. E ela tem um papel muito importante, por isso é que ela precisa de uma atenção e um cuidado especial, em todos os detalhes, todos os sentidos. Mais uma pergunta, também na Fatologia, página 1, terceira linha, de baixo para cima. Como é o ateliê de autopesquisa do arquiteto intermissivista Lúcido? O que tem nele? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu, semana passada, estava pensando em fazer uma página web da construtora. A gente não tem Facebook, né, mas não temos uma página web ainda. Então, eu estava pensando o que iria nesta página web. Eu fiquei pensando, bom, mas tem tantas pesquisas interessantes que a gente pode colocar. Então, o ateliê de arquitetura de quem fez o curso intermissivo, ou quem está focado, além do ateliê tradicional, que é o ateliê do arquiteto, o que ele tem? Ele tem bastante papel, caneta, lápis, lapiseira, para a pessoa idealizar, riscar, pensar, tem computador, normalmente com uma tela grande. A questão da autopesquisa, ela faz com que você coloque o prumo na pesquisa de livros. Então, naturalmente, o ateliê ele vai crescer nesse sentido. Lá em casa, o meu ateliê ele tem hoje 36 metros quadrados, ele é redondo, né? E ele é forrado de estantes, de fora a fora, e tem uma mesa grande de quase 6 metros de comprimento. Então, eu divido ele em
áreas para desenho, risque e rabisque, ideias, abstrações, que muitas vezes se mesclam entre ideias para cliente e as ideias de autopesquisa que a gente quer trazer. Então, nesse sentido, ele tem um plus a mais, né? Eu até trouxe uma expressão aqui na estrangeirismologia que diz um pouco respeito a isso, que é o crème de la crème, que é o profissional crème de la crème. Não por ser o máximo, por ser o melhor, mas crème de la crème por ter um nível de sofisticação extra, que diz respeito ao curso intermissivo. Então, todas as pessoas que fizeram um curso intermissivo, que querem aplicar o que estudaram no curso intermissivo, podem aplicar em todas as profissões, né? Aqui do lado a gente tem um advogado, por exemplo. Então, dá para a gente aplicar em todas as profissões, não precisa necessariamente só. Aqui na arquitetura é um exemplo. Então, o meu objetivo com esse verbete é trazer o quanto a gente pode aplicar de ideias intermissivistas no dia a dia da profissão, né? Bem, mais uma pergunta. Parafatologia, página 2, segunda linha. Poderia falar sobre a arquitetura das comunexes? Então, eu gostaria de falar com mais detalhes. Eu também adoraria poder falar. Dessa arquitetura. Mas alguma coisa, eu tive pequenas experiências. Uma vez eu iniciei a técnica de 5 horas de reflexão. Então, eu preparei o ambiente, né, preparei a poltrona, exteriorizei a energia, coloquei os objetivos da pesquisa e sentei para iniciar a técnica. Um pouco tempo depois, me projetei, com bastante lucidez. Aí me vi lúcida, fora do corpo, em um ambiente que eu não conhecia, e eu tinha o auxílio de uma consciência. Então, essa consciência me levava pela mão e explicava algumas questões. Então, eu vou resumir aqui, mas foi bem interessante, porque ela foi detalhando e ela foi mostrando locais. Então, ela me chamava de Fafá. Então, era conhecida. Ela falava, Fafá, vem aqui. Aí eu, pois não. E eu sabia que eu estava projetada. Então, o tempo todo o meu pensamento era, não posso esquecer, não posso esquecer. Ela me levou em locais, então ela mostrou assim, aqui são pessoas que acabaram de dessomar, observa como é que funciona. Aí eu observava. Logo depois ela me levava em outro local. Aqui, onde nós vamos agora entrar, era uma dimensão mais de pesquisa, de estudo. Então a gente começou a seguir por um corredor largo, bastante amplo, alto. Eu lembro de ter visto o detalhe das janelas bem altas, né, isso me chamou a atenção. Os detalhes no alumínio, não era alumínio, era um outro material que simulava o alumínio, janela alta. E a gente foi entrando no que eu imagino que seja uma grande biblioteca, enorme. Só que na hora que eu entrei, eu acordei. Né? Então, eu fiquei com água na boca. Fiquei com muita vontade de voltar. Né? Mas eu tinha já a sensação de que nós íamos ver muitos livros, muita gente, enfim, né, fazendo pesquisa, mas não consegui mais do que isso, né? Mas ficou gravado algumas comunidades mais avançadas nesse sentido. Ele já tem determinado foco específico. Então, o ambiente, ele é extrafísico, mas ele é tão necessário quanto o intrafísico, para a gente conseguir desenvolver as atividades, né? Nessa linha, também na parafatologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima. Poderia discorrer sobre os projetos inspirados por amparadores? Sim. Aqui foi um projeto inspirado por amparador. As inspirações de amparadores, cada um tem a sua relação, mas o que eu percebo é que o Holopensene fica limpo, fica tudo mais focado e a ideia flui rápido e limpo. Então, os projetos, eles acontecem de maneira quase que imediata. Então, chega a ideia, chega o foco central e a gente começa a desenhar, estruturar e depois passa para o computador, né? Então, a inspiração é isso, é aquela ideia que chega redonda, acertada, né? Pronta para a gente, não totalmente pronta, porque a gente tem que mapear e ajustar. Nada chega pronto. Em termos de arquitetura, nada fica pronto. A gente tem a primeira ideia, a segunda, a terceira. Aqui no Tertuliário foram 7 projetos diferentes, mais um 8º para fazer o fechamento. Então, são sempre várias ideias que vão sendo elaboradas e perfiladas, né? Mas a inspiração dos amparadores é isso. São ideias que chegam de forma limpa e clara para a gente passar para o papel.
Há projetos inspirados por guias amaróticos ou assediadores, quando os arquitetos não são lúcidos ou são assediados? Ah, sim, eu imagino que existe uma boate em Porto Alegre, que o nome dela é Bunker. Por aí a gente pode imaginar como é que é. Não sei se ainda existe, mas há muito tempo existia, né? Bunker é o ambiente debaixo da terra. Isso. Então é aquele local, assim, muito tempo atrás, né, todo preto, escuro, o pessoal fica lá sacudindo com aquelas músicas, né, enfim, a noite inteira. Eu não acho que um ambiente desses seja inspirado por Amparador. Eu acho que mais puxa mesmo para os guias amauróticos e o pessoal que ainda está muito fixado com isso, né, que dessomou fixado no excesso de, por exemplo, as raves, né, outro exemplo, no excesso de música. Então a pessoa está tão assoberbada na música que ela nem sequer foca que pode existir vida além disso. Então, aquilo, a vida da pessoa é aquilo. Então aquele padrão de inspiração, acho que seria um bom exemplo. Né? Teoriologia, página 2, primeira linha. Poderia comentar sobre a teoria da contemplação reduzindo autoconflitos? Sim. Eu adquiri essa teoria quando eu voltei dos Estados Unidos em 2012. O que é contemplar? É você perceber o que é bonito, o que é belo. E a teoria da contemplação, ela, especificamente no meu caso, é a contemplação da natureza. Né? A arquitetura em si, ela requer uma série de detalhes. A arquitetura, ela é uma beleza que vale a pena ser contemplada. Mas quando eu pensei na contemplação, aqui eu falei das questões voltadas à natureza. Então, o fato de você, por exemplo, ver uma borboleta, ficar parada analisando como ela funciona, o bater das asas, os detalhes. Eu faço isso de manhã. Eu acordo mais cedo, faço café, normalmente abro a porta de casa e fico observando a natureza. Isso me dá um bem-estar muito grande, né? E eu consigo perceber as nuances e os detalhes. A nossa vida é toda cheia de formas, nuances e detalhes. A gente, às vezes, não para e passa batido. E não só a questão física, mas a energia. Quando você começa a olhar e a observar os detalhes, a cor da borboleta, a cor do bicho que passou, o quanto isso está integrado na natureza, parece que expande o dia. Né? O dia já começa redondo. É o regozijo cotidiano. Isso. Eu escrevi isso, né? Isso aí, ó. Que você dá um alívio, né? Acalma. Acalma, a gente começa o dia bem. Né? Mais uma pergunta aqui. Agora que mudou de verbetógrafo. A verbetógrafa, Estrangeirismologia, página 1, poderia explicar o que é o profissional crème de la crème? Sim, é isso. Crème de la crème é o melhor dos melhores. Né? Não para chamar a atenção do profissional em si, mas o objetivo aqui dessa expressão é fazer com que a pessoa traga o melhor de si. Quantos profissionais, aí agora eu vou jogar assim para a gente pensar um pouco, quantos profissionais estão atuando no mercado, fizeram um curso intermissivo e não estão trazendo as ideias do curso intermissivo na sua área? E aí a segunda pergunta, como seria bacana se as pessoas conseguissem trazer tudo o que elas estudaram, porque elas têm o curso intermissivo, e se elas conseguissem fazer a materialização disso no dia a dia? Esse é o crème de la crème, que é o melhor dos melhores. Ou seja, você trazer a sua paragenética, o melhor que você tem, e jogar no sentido de trazer para a sociedade. Então, para a sociedade intrafísica. O trabalho é uma desculpa muito inteligente, porque é uma forma de todas as pessoas interagirem. Né? Não tem jeito, a gente precisa interagir. Então, já que a gente tem que interagir, vamos interagir da melhor forma. Qual é a melhor forma? É justamente trazendo os paraengramas, né, do curso intermissivo. Foi por isso que eu coloquei ali na página 3, no item teática, né, eu trouxe 21 paraengramas do curso intermissivo que podem estar presentes no cotidiano, tanto do meu, como arquiteto autoconsciente, e também dos vários profissionais. Médicos, advogados, dentistas, juristas, enfim. Quantos profissionais não fizeram curso intermissivo e ainda estão receosos, ou sequer conhecem, né, ou não conhecem, ou não estão aproveitando a grande oportunidade para trazer esses paraengramas. Né? Então, nesse sentido, que seria o creme de la creme. Patologia, página 1, primeira linha.
poderia ampliar o significado de a responsabilidade interassistencial na ponta do lápis? Sim. É o cuidado na idealização dos projetos. Então, ou não só dos projetos, mas também na atenção com os clientes. Quando nós fazemos a idealização, quando a gente trabalha lá na empresa com a idealização dos projetos, o que se faz? Eu costumo idealizar, eu costumo imaginar o cliente ou a pessoa vivendo naquela casa. Então, eu converso com o Fê, né, a gente costuma pensar assim, mas imagina a pessoa entrando aqui, como é que vai ser o dia a dia dela, o quanto ela vai ser beneficiada, se o quarto for aqui, se a sala for aqui, porque a casa é um referencial. Então, trazer essa responsabilidade, fazer com cuidado. Logo que eu graduei em arquitetura, era assim, você vai fazer um projeto, então tá, você vai lá, fazia um projeto no papel, já entregava. Não, toma. É bem diferente, né? Quando você pensa na pessoa que vai morar ou na pessoa que vai ser beneficiada, o cuidado construtivo e o cuidado com as informações é diferente. Tem mais esmero, né? Então, a gente coloca mais valor naquilo. É como se a energia, né, traduzisse isso, traduz o esmero, o carinho e o valor. E isso eu chamo de a responsabilidade interassistencial na ponta do lápis. Não na ponta da caneta, porque o arquiteto usa mais lápis que caneta. Né? Esse é um bom esclarecimento. Isso. Efeitologia, página 2, primeira linha. Poderia comentar alguns efeitos do curso intermissivo? Sim. Esse que eu acabei de comentar é um deles. Né? Os efeitos do curso intermissivo, além dessas 21 características que eu trouxe aqui na página 3, existem vários outros efeitos. Mas eu acho que, se eu pudesse resumir em um grande efeito do curso intermissivo, eu diria que é a reciclofilia, que é você gostar de mudar. Então, ninguém chega pronto. Todo mundo chega cambaleando, com características para ajustar, né, com trafores e trafares, características e qualidades para melhorar. Mas se a pessoa consegue desenvolver o apreço pela mudança, isso vai ser para ela positivo. Então, a reciclofilia é o gosto por mudar. Então, gostar de mudar. E aí você vem trazendo, aos poucos, à medida que você vai mudando e vai ajustando, afinando o que você faz no trabalho, nas interações, no dia a dia, você vai gostando dessa técnica de reciclagem e vai aplicando isso no seu dia a dia. Né? Interaciologia, página 2, terceira linha. Poderia comentar alguma técnica específica ou literatura para o intermissivista identificar a interação da retrosenha? Olha, técnica, eu diria assim, questões relacionadas à autopesquisa, autoanálise e a percepção do que acontece com ele. Então, olhar para si vai fazer com que a pessoa consiga traduzir o que é importante para ela, os valores, o que ela considera, o que move. Existe uma expressão, até no mundo artístico, que a gente fala assim, o que move você? O que move a pessoa? Então, quando a pessoa analisa o que move, o que ela, aonde está o foco, o que é importante para ela, ela vai começar a entender a questão da senha e da retrosenha. Aqui eu trouxe a retrosenha porque, há algum tempo, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse verbete, eu abri um livro, que aparentemente era um livro de pintura, não tinha uma relação direta comigo. E eu comecei a analisar e em pouco tempo eu estava entrando dentro da pessoa que tinha feito as pinturas. Isso me chamou muito a atenção, porque eu comecei a entender o processo, o que passava pela cabeça. Eu não sei se foi um acoplamento com o pintor, ou se eu fui o pintor, ou se eu estava na academia, no ateliê, ou próxima ao pintor, mas chamou muito a atenção. Então, aí, a partir daí, eu fiz a seguinte associação. Porque, se nós sabemos que existem múltiplas vidas nesta vida, nós já podemos ter pensado assim em outras vidas. Então, o que nós deixamos para nós em outras vidas? Muitas vezes pode ser uma pintura, um livro, uma marca específica, para que a própria pessoa chamasse a atenção dela mesma. É a questão do autorrevezamento que a gente conhece. Então, técnicas, eu diria, olhar para você, vai fundo,
E vai interagindo com os outros, vai registrando e vai olhando para entender e conhecer mais a fundo o seu Matra Pensene, o que é importante, e aí sim, aí conseguir identificar a materialização do Matra Pensene no que cerca você, sejam livros, referenciais, pessoas, situações. Lembrar também, tem o verbete retrosenha pessoal, Tem o verbete retrosenha lá pessoal. na enciclopédia, né? Também vale a pena dar uma olhada. Isso. Trinomiologia, página 2, final da segunda linha. Poderia comentar o trinômio esteticidade, expressividade, harmoniologia? Sim. A expressão, primeiro, vamos para a expressividade. A comunicologia é um dos traços fortes que eu tenho, eu acho que muitos aqui têm. É o fato de você expressar. Mas a forma como você expressa, ela precisa de ser adequada. Muitas vezes ela não é harmônica. Muitas vezes a pessoa derruba o outro. Eu falei sobre isso no primeiro verbete que eu defendi, chamado QI social, Quociente de Inteligência Social. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu derrubava as pessoas, né? Eu expressava passando com um trator em cima, achando que estava falando da melhor forma, né? Então, o fato de você expressar é bastante importante. Isso vai junto, você traduz a sua força presencial, o seu Matra Pensene. Mas existe uma forma harmônica de você passar esta ideia, né? E o que é a esteticidade? A esteticidade é a singularidade. Eu estou fazendo um verbete que está quase pronto, que o título é Esteticidade. E a gente vai debater bastante sobre esse tema. A esteticidade, ela tem layers ou vieses de compreensão. Ela pode ir desde o mais superficial, que é a beleza, a harmonia da beleza, né, o equilíbrio das formas, e isso traz um bem-estar, então vai produzir a endorfina no cérebro da pessoa, a pessoa se sente bem quando ela olha para determinadas formas. E a esteticidade pode ir fundo até a singularidade pessoal. O que eu procuro trazer no verbete é isso, é você conseguir entender o que está dentro daquela pessoa. Quanto mais dentro a gente conseguir olhar, mais a gente vai conseguir trazer a realidade da própria pessoa e aí interagir de forma melhor. Então, a expressividade, esteticidade e harmoniologia é isso. Muitas vezes, algo pode parecer bonito, mas não estar harmônico a nível de energia, né? Que a harmonia ela é tanto a nível de energia quanto a nível intrafísico. E essa teletertuliana, ela terminou com uma observação. Feliz aniversário. Muito obrigada. Eu aqui umas palmadas aqui para a verbetógrafa Obrigada. aniversariante. Obrigada. Então, vamos continuando. Vamos lá. Seu presente de aniversário é mais perguntas. Interaciologia, página 2. Penúltima linha. O que vem a ser a interação imagística e imagética? Sim, é a união da imagem com a criação. Nós temos, inclusive, aqui a prova da imagística, que foi uma ideia sugerida por um serenão, né? Se eu não me engano, foi o urbanizador, tem que confirmar, tem que ver como pessoa. É o... Australino? Australino, então, é o de australino, Córdoba. ok. Então, a prova da imagística, ela foi justamente sugerida por uma consciência mais evoluída, porque o que é a prova da imagística? É fazer com que a pessoa desenvolva a sua criatividade. Então, ela trabalha com associações. Então, o fato de você observar um objeto, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, pegar o livro do Juarez Freitas. Então, eu estou aqui observando o livro Sustentabilidade. Vamos supor que eu vá fazer uma prova sobre isso, vamos supor que seja a prova da imagística. Então, esta prova, ela é feita e estruturada para que a gente faça 18 associações sobre o objeto em questão, 200 associações sobre o objeto em questão. Então, a pessoa tem que puxar pela criatividade, né? Então, é isso, é forçar a pessoa a puxar pela criatividade. A imagética tem a relação com a imagem, né? Então, na realidade, quando a gente puxa pela criatividade e faz a associação, você também, no seu cérebro, passam imagens, passam ideias. Então, é um conjunto de imagística e imagética, né? Trinomiologia, página 2, final da primeira linha. Poderia expandir o profissional intermissivista lúcido aplicando o trinômio cultura, erudição, polimatia. E também, no final da terceira linha, aplicação lúcida do trinômio cor, flor, paisagem. Sim. Então, a cultura, a erudição e a polimatia. A polimatia é um conhecimento vasto.
em várias áreas. Então, é aquela pessoa que é autodidata e ela gosta de fazer pesquisa, então ela se assenhorou de vários livros e de várias ideias em várias áreas. Esse é o polímata. E o erudito é aquela pessoa que tem isso também, naturalmente, mas normalmente a gente associa a questão da erudição a uma área específica. Então, a pessoa é, muitas vezes, doutor, especialista, mestre, em uma área específica, é muito bom naquela área. Então, ele é um erudito. Claro que existem também eruditos em outras, com mais de uma área, né? E a cultura é a associação, é o que você traz. Na realidade, cultura é algo que existe mais de 90 mil acepções diferentes para a palavra cultura. De maneira geral, a gente vincula a palavra cultura ao conhecimento, mas a cultura é muito mais do que isso. Cada pessoa é um mecanismo cultural ambulante, se a gente puder falar. Então, cada pessoa possui a sua multiculturalidade, que é o seu jeito, o seu jeitão, a sua forma de ser, o fato dela ter ou não feito o curso intermissivo. Então, a aplicação desses 3 itens e trazer isso para a realidade é o objetivo do profissional intermissivista, né? Então, ele poder lançar mão do estudo, da pesquisa o tempo todo e trazer isso para a realidade. Maniologia. Só ficou faltando mais um. Sim, o trinômio cor, flor, paisagem. Isso, cor, flor, paisagem. Esse trinômio surgiu quando eu comecei a fazer as observações mais específicas da natureza no café da manhã. Então, eu levanto de manhã e começo a observar a paisagem, as cores, as flores. E a gente percebe que é isso que a Adri falou, é um regozijo, a gente se sente muito bem, né? Então, daí que surgiu o trinômio. Então, maniologia, página 2. Poderia comentar a megalomania? Seria a arquitetura a serviço do egão? Então, vamos aproveitar aqui. Eu vou trazer uma revista, que é a revista Veja, que fala sobre o Oscar Niemeyer. O que eu entendo? A arquitetura ela tem vários níveis e várias acepções. Muitas vezes, nós precisamos impactar as pessoas através da forma. Então, existem várias formas de você impactar as pessoas. Uma das formas é a forma, né? Então, o que e aqui a gente fala, né, na revista é falado assim, a sustentável leveza do ser. Fala um pouco do Oscar Niemeyer, né, que é um arquiteto, que é o nosso conhecido Oscar Niemeyer, que dessomou em 2012, e aí fala assim, o maior dos arquitetos, que desde os anos 50 se dizia velho demais para mudar politicamente, fez uma arquitetura nova demais para não mudar. Mas ela vai ficar como marca de um tempo em que alguns brasileiros decidiram fazer um país maior do que o Brasil. Então, veja, a arquitetura, ela assiste, muitas vezes, além de estar, né, depende do caso. Em alguns casos, existem enormes construções de pessoas muito ricas, milionárias, que constroem verdadeiros mausoléus dentro da própria casa, ou que fazem da casa um mausoléu. Eu diria que nesse caso, sim, nesse caso estaria puramente a serviço do ego. Agora, uma arquitetura que é comunitária, como acontece aqui com a arquitetura do Oscar Niemeyer, é um caso, é um exemplo, nós temos aqui um projeto dele, que é o Megacentro, exatamente, que vai ser construído em pouco tempo, o pessoal já está organizando para isso, então é outro padrão de arquitetura. Ela é grande, ela tem a sua imponência, mas o objetivo é reunir as pessoas. Então, é um outro nível, é um nível de assistência, de ajuda e de acolhimento. Nós precisamos de formas, e que venham as formas bem feitas, bem harmonizadas, bem orquestradas, já que nós precisamos de nos reunir, que os espaços sejam propícios e adequados para isso, então. Bibliografia, item 5, você comenta sobre a revista de Megacentro Cultural Holoteca. Isso, exatamente, a revista do Megacentro Cultural Holoteca. Eu não trouxe aqui, mas eu aconselho a todos que não viram, a revista do Megacentro Cultural Holoteca, ela me chamou a atenção, na realidade, a revista Holotecologia, ela me chamou a atenção porque ela tem uma arquitetura fantástica, ela está muito bem feita, está muito bonita, o nível de esteticidade, harmonia, as cores, e ela traz várias informações interessantes aqui, para quem é da Cognópolis e mesmo para quem é de fora, vale a pena dar uma folhada e ver com calma
essa revista. Ela foi feita com muito carinho, foi muito bem feita, muito bem estruturada. Eu diria que uma das melhores revistas que já se fez em termos de forma, conteúdo, beleza, harmonia, estética e informação. Professora Fabiana, a usina hidrelétrica de Salto Caxias e a futura hidrelétrica do Rio Xingu, Belmonte, tem dedo de intermissivista? Olha, é difícil dizer, é uma pergunta que a gente não pode afirmar, né? O intermissivista, para a gente poder afirmar, a gente precisa de mais dados, precisa de entrar dentro do processo. Como ela foi feita, qual foi a estrutura, analisar todo o histórico. A intenção, né, também é importante. Oi? Né? A intenção a também intenção, é importante. Exato. Então, existe um arcabouço de informações que a gente precisa analisar para responder sim ou não. É mais difícil, precisa de mais informações, mais análise. Pensenologia, página 1, terceira linha. Poderia comentar sobre a paragenética refletida no holopensene, pessoal? Sim. É isso, eu vejo que à medida que os intermissivistas vão trazendo mais engramas e paraengramas, ou mais cons, né, da paragenética, a pessoa ela vai mudando e ela vai acertando mais o foco, acertando mais o prumo. Então, a paragenética ela começa a aparecer mais. Aquela pessoa que está mais fechada, normalmente em melancolia, de mal com a vida, fechada, brigada com muita gente, é difícil a paragenética poder aparecer, porque a pessoa está tão ensimesmada, com um nível de necessidade tão grande, que ela não consegue se abrir. Para que a gente consiga ter as informações relacionadas à paragenética, a gente precisa de abrir espaço para isso. Então, olhar para frente, olhar para os lados, e começar a se estudar mais. Aí a gente vai conseguir trazer mais informações relacionadas à nossa paragenética. Poderia abordar a razão para a inclusão do verbete da especialidade desassediologia? Sim, claro. Se você observar aqui a definição, quando eu falo na definologia, eu falo arquiteto intermissivista lúcido, é a consciência, ex-aluna de curso intermissivo, autoconsciente do papel assistencial na condição de profissional de arquitetura, responsável pelo desassédio, nas tarefas de idealização, planejamento, construção, reforma, renovação, restauração, reordenação, regularização de ambientes e espaços físicos. A arquitetura e a construção, e outras áreas naturalmente, mas nesse foco, existe uma infinidade de coisas que a gente faz o dia inteiro. A gente lida muito com pessoas. Então, a capacidade de desassédio é muito importante. Nem sempre eu vou bem. Na maioria das vezes eu vou bem. Às vezes eu dou uma escorregada, né? Mas na maioria das vezes eu consigo ter um nível bom de desassédio e um resultado bom de tarefa. Porque para a gente construir, o que é a construção? A gente mexe com muita coisa rústica, o dia a dia, a obra. Existem muitas situações inesperadas, por mais que se planeje, por mais que você detalhe, existe muita situação inesperada. E você lida com muitas pessoas que têm o dinheiro contado para a obra. Então, quando a pessoa entra na sua casa e vê lá, por exemplo, um interruptor que está fora do lugar, ou algum detalhe que ele gostaria que fosse X, mas que não aparecia na planta, que saiu diferente, a tendência é que a pessoa fique muito nervosa, né? Existem pessoas que ficam fora da casinha, né? Não, mas como? De que maneira? Então, você tem que ter um potencial bom de desassédio. Trazer, jogar energia, conversar e explicar para a pessoa. Então, aí a gente vai, naturalmente, acertar, vamos ajustar, mas isso acontece no dia a dia. Então, por isso a capacidade aí de Fabiana, desassédio. Aproveitando essa explicação, eu gostaria de ver com você, essa especialidade que você escolheu é um aspecto também importante para a questão da reurbanização, né, que você traz aqui na teoriologia, né, primeiro item, a teática da reurbanização planetária, e colegiologia, colégio invisível da reurbanologia. Fiquei pensando, né, o arquiteto intermissivista, né, ele tem mais lucidez, tem essa visão mais ampliada com relação à reurbanização, né, daí pensei que esse aspecto aí da desassediologia tivesse relação com isso também. Você poderia comentar? Sim, tem sim, direto. Obrigada por lembrar, Keiko. Exatamente. Reurbanizar um planeta, não além da questão intrafísica,
tem toda a questão consciencial, mas o intrafísico é extremamente importante. A gente precisa de construir e de melhorar o que existe para que as pessoas cheguem. Elas precisam de ter locais aonde chegar. Então, se a gente quer melhorar e qualificar um planeta, as obras, as construções, quanto mais carinho, detalhe e cuidado a gente colocar, melhor a energia fica. E essa energia, ela vai reverberar desde a primeira intenção no projeto, da primeira ideia, do primeiro vislumbre. Olha, nós poderíamos construir um tertuliário lá atrás, em 2007, até os dias de hoje, né? Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de manter. O desassédio, muitas vezes, ele tem a ver com o continuismo. A obra é um continuismo constante. Se a gente não tem continuismo, a obra para. Então, a pessoa tem que ter um continuismo, não só na obra, como no seu dia a dia, na sua rotina de vida. Então, o desassédio faz parte disso, né? Fafá, na fatologia 8ª linha, você falou a humanização dos espaços. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão da humanização? 8ª linha. A humanização dos espaços, sim. Isso acontece quando, às vezes, o pessoal chega na empresa e chega assim: olha, eu comprei um terreno, mas tem uma casinha em cima. E a casa não estava no terreno. Dá para você dar um jeito? Eu não sei como é que eu faço. Então, a gente vai lá, isso chama-se regularização de obra, né? Então, regularizar é você trazer o espaço, muitas vezes, para o papel. E quando você começa a mexer com uma casa que está parada, que está abandonada, aquilo vai... O fato de você mexer com a energia, com o papel, olhar os documentos, ver o registro, ver a escritura, ajudar a pessoa a colocar a escritura certinha, no nome, trazer, colocar a medição, coloca no papel, aprova na prefeitura. Quando você faz essa regularização, isso é um exemplo de humanização de espaço. Aquela energia de melhoria e de qualificação vai fazer com que o espaço também se humanize e fique mais predisposto e mais aberto à vida dos humanos, das consciências das pessoas. Muitas vezes as pessoas compram casas abandonadas. Um outro exemplo disso foi, eu utilizei essa técnica o ano passado. Tive um cliente que chegou lá e comprou uma casa, ele pagou R$25 mil na casa. Uma casa de 80 metros quadrados, R$25 mil. Então, vocês imaginem o estado que ela estava, com R$25 mil, né? Calculando aí R$2 mil o metro quadrado, que é hoje o preço para a gente construir, R$25 mil uma casa de 80 metros quadrados, ela precisava de uma ajuda. Então, a casa realmente tinha muito problema. Então, a gente começou a trabalhar, começou a melhorar, e hoje em dia não parece a mesma casa, né? Ela está muito mais humanizada, né? Nesse sentido. Aqui na página 1, na fatologia, Ok. a 4ª linha. Como é que se faz essa idealização de ambientes desassediadores? O desassédio, o ambiente para ser desassediador, ele começa desde a ideia, né? Quando a ideia já começa certa, o resultado vai ser certo. Agora, depende da situação. Você tem ambientes, eu já tive algumas situações onde o cliente chegou lá com muita dificuldade na sua obra, na sua construção. Aquilo não andava, não ia para frente, estava parado, não ia nem para frente nem para trás. Então, precisava de mexer, de jogar energia, de ver o que estava acontecendo. Então, você precisa limpar. O desassédio é a limpeza. A gente pode pensar, por exemplo, a água. A água em movimento, ela está limpa, ela tende a estar mais desassediada do que uma água parada. Então, uma casa que está parada, fechada, ou uma obra que está parada, ela tende a ter mais assédio. Então, idealizar ambientes desassediados é você começar certo desde o início. Então, o que você gostaria, o quanto este ambiente vai te beneficiar, procurar focar nas pessoas que vão morar e no benefício que elas vão ter por estarem participando ou por estarem morando nesse ambiente. Daí é que surgem as ideias iniciais. É assim que o arquiteto trabalha, na idealização dos projetos. Então, ele já vai conversando com a pessoa e aí já vai trazendo os resultados. E, naturalmente, tende a ser mais desassediado. Claro que, aí eu vou só fazer um link com a tua pergunta, eu defendi um verbete chamado edificação saudável, onde a gente falava do contexto da obra. Não basta só o projeto
estar desassediado. Mas, por exemplo, se o cliente não fez com a minha construtora, vai contratar uma outra pessoa e ele acaba brigando e se desentendendo com os construtores, N razões, por N motivos. Aquilo gera um nó, gera um problema. E acaba, a Sheila está aí, eu vou usar a expressão dela, acaba gerando uma terceira guerra mundial, muitas vezes, no canteiro de obras, né? Então, pode acontecer. Então, dependendo da situação e da relação entre profissional e cliente, em algumas situações eu conheço colegas com grandes problemas no canteiro de obra, porque falta essa capacidade de desassédio, né? Então, aí no verbete Edificação Saudável eu falo um pouco mais sobre isso. Tá, obrigada. Ainda na fotologia, na 8ª linha, esse hábito nosográfico de não estar atento ao contexto externo, o que seria? Sim. Esse hábito eu trouxe porque eu pensei no artistão, né? Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu era artista, não desenhava, sonhava, pensava, tudo era drama, exagero. Então, quando eu começava a fazer o projeto, eu punha o papel na frente e esquecia do mundo, não prestava atenção, passavam várias pessoas na frente, eu nem olhava, ficava lá, desenhando e viajando e pensando. E eu cheguei à conclusão que, de uma certa forma, isso é nosográfico. Porque, se a gente for utilizar o exemplo do professor Valdo, ele está estudando, lendo, pesquisando, passa alguém, não passou despercebido. Ele jogou energia, ou ele teve algum nível de interação. Então, o que eu chamo a atenção aqui da nosografia é você ficar siderada pela arte, pelo desenho, pelo projeto, ou seja, pelo que for, e esquecer quem está na frente ou quem está próximo. Nesse sentido é que eu falei que era um hábito nosográfico. Então, o ideal é tentar otimizar as duas coisas. Faça o projeto, faça a pesquisa, faça o desenho, mas preste atenção também no ambiente. A gente pode, tranquilamente, pesquisar, estudar e jogar energia ao mesmo tempo. Não atrapalha, muito antes pelo contrário, até ajuda, né? Mas você acha que daí se fecha para o amparo também, o site do amparo? Como é que é? Depende da situação. Artista criando é complexo, né? Quando o pessoal... Você tem aí várias obras de arte... O problema da área artística é o excesso de expressão e o excesso de drama. Então, tudo é muito exagerado. Aí a pessoa ela sai do prumo, sai do foco, perde a noção da realidade. O grande problema é quando a pessoa perde a noção da realidade e começa a criar realidades paralelas. Aí ela desfoca e sai de contexto e, às vezes, acaba saindo até da casinha, exagera. Então... O problema é esse, né? Então, existe sempre um meio termo. A criação é super benéfica, né? Ela pode ser feita com muito desassédio, com muita tranquilidade, com muito carinho, né? O problema aqui é quando aquilo tira o foco da pessoa e a pessoa perde a noção ou perde o seu ritmo, a sua autossuficiência. Oi, Fafá. É aqui o Marcelo, tudo bom? Marcelo, tudo bom? Eu tenho duas perguntas, assim, e elas são, são mais particulares, assim. Okay. A primeira é a participação do arquiteto na Reurbex. Quais são as características do arquiteto como profissional que são as coisas que influenciam em todo esse processo da Reurbex? Outra pergunta tem relação com a técnica da INVEX, que são quais são as características da profissão de arquiteto que podem ser consideradas propulsoras para quem aplica a técnica da INVEX, ou seja, quais as características que tu adquire no decorrer da profissão de arquiteto que tem relação com a técnica da INVEX. Ok, então vamos lá, vamos falar primeiro da reurbanização. O que é reurbanizar? Então, é refazer o que já existe de uma forma melhor. Mudar. Se a gente for pensar na acepção da palavra urbanismo, o que é o urbano? É a cidade, é o centro, é o que nós conhecemos no nosso dia a dia. Reurbanizar é modificar aquilo, no nosso caso aqui, para melhor, para qualificar. Então, reurbanizar um planeta é tornar o planeta menos doentio, mais escola, né? Menos carente, mais autossuficiente, que seria uma das grandes características do intermissivo, ou do curso intermissivo e do intermissivista. Quem fez curso intermissivo tem a tendência, né, pode não estar utilizando os engramas intermissivos, mas tem a tendência natural a ser mais autossuficiente. A vida não é mais sofrida,
acabam os sofrimentos, acabam as dificuldades, acabam os nhanhanhés, né, os queixumes, o Sr. Valdo fala, os queixumes, as reclamações, e a pessoa ela fica mais focada no que realmente é importante. E, no caso do arquiteto, ele vai contribuir, pode contribuir e está contribuindo muito para a reurbanização do planeta. No momento que eu encontro com qualquer pessoa e eu faço esta pessoa mudar a sua forma de pensar, que antes era baratrosférica, difícil, negativa, vamos pegar um exemplo aqui, eu encontrei lá uma pessoa, saí aqui da tertúlia, estou indo para a empresa, encontro uma pessoa que está super nervosa, super irritada, super descontente com uma determinada situação. E ela tem todas as razões do mundo para estar descontente. Se eu converso com essa pessoa e eu consigo, através de argumentos, mostrar que, mesmo tendo razão, não há necessidade para que ela atue assim, isto já é um ganho. A pessoa ela já se abre e ela fica mais predisposta a receber ajuda e amparo. Então, ela se fecha menos e vai ficar mais aberta. No momento que a pessoa se abre, a gente pode assistir, pode ajudar mais, os amparadores podem assistir e ajudar mais. Isto, se a gente expandir, é o processo da reurbanização. Cada um de nós fazendo a sua parte. Uns na área da arquitetura, outros na área da medicina, outros na área do direito. Cada um na área que lhe corresponde, fazendo o melhor naquela área, trazendo as suas ideias intermissivas, trazendo tudo que aprendeu e materializando aqui, na dimensão intrafísica, o melhor, com as melhores capacidades que a pessoa tem de fazer isso. De forma ética, sem querer brigar com o outro, sem querer puxar o tapete do outro, sem querer pensionizar mal, sem reclamações. Pelo contrário, puxando as pessoas para cima, né? Claro que falando, sendo assertivo na fala, ninguém tem que passar a mão na cabeça de ninguém, né? Tem que ser assertivo, direto, específico e buscar o que é o melhor. Se cada um fizer a sua parte, isso é o processo da reurbanização. A reurbanização planetária vai passar por aí. E o arquiteto, ou o estudante de arquitetura relacionado à técnica da INVEX, eu diria que ele tem um potencial extremamente positivo. Por quê? Porque ele é um jovem, ele tem a capacidade de dar exemplo, ele vai chamar a atenção dos outros jovens pela sua forma de manifestar. Então, a forma como ele se manifesta já chama a atenção. O pessoal vai olhar e vai ver, olha, mas que interessante, ele não fala mal dos outros, não pensa mal dos outros, não está sempre brigando, discutindo, com cerveja na mão, querendo festar, né? O que é valor, né, para a sociedade. Então, à medida que o jovem ele muda esse foco, muda a sua intenção, ele vai dar exemplos. Então, veja, a pessoa é jovem, é intermissivista e vai trazer tudo isso na sua área. O resultado só pode ser positivo, né? Então, nesse sentido é que a técnica da INVEX contribui muito. A INVEX é a melhor linha reta para acertar, né? Colocar a INVEX em prática. Okay. Pois não. Duas questões. Uhum. Muitas perguntas que eu tinha já foram respondidas a contento. Okay. Eu queria, na pensinologia aí, que você falasse do holopensene e da solucionática arquitetônica, já que a gente conhece a problemática. Né? Você perguntou e respondeu, Eucárdio, né? A solucionática, ela vem justamente para atender a problemática, né? Que é justamente a solução, né? Nem sempre a solução, em termos de arquitetura, ela é imediata. Muitas vezes a gente precisa pensar. Às vezes é uma casa, ou que era lá um comércio, e a pessoa quer transformar em uma biblioteca. Então, você precisa... Tem lá uma problemática, né? Tem um comércio, vendia roupa. Quero transformar em uma biblioteca. Então, vamos para a solucionática arquitetônica. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, coletar os dados da pessoa, o que ela pretende fazer, e aí começar a pensar. Então, pensar, fazer pesquisas, analisar como é que se funciona, como é que funciona a biblioteca, quais são as características, e procurar, então, ir atrás da solucionática arquitetônica. Também na página 2, na interaciologia, a primeira interação aí, que eu gostei desse palavrário bonito aí, orquestração conviviológica e mediação paraterapêutica, bem pomposo. Tá bonito, né, o nome?
Então, interação, orquestração conviviológica, mediação paraterapêutica. Esse é o dia a dia da obra, da construção. A gente faz uma mediação, né, não só da obra, mas na profissão também. Acontece, por exemplo, o exemplo do casal, né, o homem e a mulher, quando eles querem construir, normalmente, dificilmente já foi afinado o que eles querem. Existe uma tendência de né, o homem puxa para um lado e a mulher puxa para o outro. Não, mas eu gostaria que fosse assim. Há pouco tempo eu vi uma situação dessas, algumas semanas. Eu fui mexer com a parte de interiores de um cliente, uma casa que eles recém compraram, então eles querem qualificar e melhorar o ambiente interno. E cada um tem uma ideia bem diferente. Então, precisa de compatibilizar, fazer essa mediação, né? Não deixa de ser conflitos, né? É uma mediação conflitiva, não é um grande conflito, mas precisa se chegar a um meio termo, né? Uma mediação terapêutica e paraterapêutica nesse sentido. Eu chamo de paraterapêutica porque a gente está sempre interagindo com as questões multidimensionais. Então, você tem a troca, joga a energia, então a gente está sempre vendo o que é o melhor, né? Multidimensionalmente falando, nesse sentido. Então, a psicologia que você está estudando vai ajudar muito mais essa resolução terapêutica. Então, o arquiteto atua até como um terapeuta, às vezes. Sim. Muito bom. Muitas vezes as pessoas elas vão na empresa para conversar, não para fazer projetos, né, ou para trabalho. Já atendi várias pessoas que estão passando, né, o pessoal que mora aqui perto está passando, e a gente vai conversar sobre o dia a dia, sobre outras coisas. Então, a gente entra mais na questão psicológica mesmo, né? Psicologia positiva, eu concluí agora, semana passada, a especialização foi bem positiva, né? Tá bom. Fabiana, muito boa. Fabiana, acho que cabe bem o primeiro item da principiologia, o princípio de harmonia de todo, ser o somatório de detalhes imperceptíveis. Isso. Né, que é um princípio que me chamou a atenção. Eu justamente pensei na relação com a dupla, também pensei no conforto do verbete também, né? Sim. Olha que exemplo bacana que você deu, né? O conforto do verbete é um exemplo. Esse princípio ele se aplica para tudo, né? A harmonia de todo, ser o somatório de detalhes imperceptíveis. Na casa, a gente pode fazer uma relação com o livro quando ele é publicado. Muitas vezes a gente vê o livro pronto, né, e é bacana, parece que foi impresso e publicado rapidinho. E não é. A construção de uma casa é a mesma coisa. Existem detalhes que não são perceptíveis e literalmente não são perceptíveis porque estão embaixo da terra, muitas vezes, né? O exemplo de eu agora construí uma casa que eu coloquei à venda, que a estaca, a fundação tem 3,5 metros para baixo. Então é a mesma altura que tem para cima, tem para baixo. E isso não é perceptível. Mas, em termos de energia, está lá. E ela vai ficar forte, estruturada. Então, energeticamente e estruturalmente faz toda a diferença. Tijolo deitado. Então, essa soma de detalhes que aparentemente não se vê, e aí falando do imperceptível em termos intrafísicos, né, é o que faz a diferença. Na relação à dupla, também. Com a dupla, também. A relação com o casal... São aqueles detalhes que muitas vezes a gente não para prestar atenção ou para falar, que às vezes vai criar um problema. Complica ainda mais na construção, né, para você equilibrar essas questões na construção na elaboração de um projeto, né? Na elaboração de um projeto e na construção do convívio diário também, né? Se a gente for pensar em termos de convívio diário, a relação a dois é uma construção cada dia um pouquinho. Então, esses detalhes, existem detalhes que não podem passar imperceptível. Na relação a dois, nenhum detalhe pode passar imperceptível. Tudo tem que ser aberto, conversado, dialogado, com muita transparência, com muita vontade. Fabiana, em relação ao pé direito alto da construção. Eu sempre experimento uma sensação muito boa quando eu vou em lugares que o pé direito é bastante alto. E aí eu fiquei aqui me perguntando se tem a ver comigo, uma coisa pessoal, assim, sei lá, quem sabe de outras vidas, já morei em lugares assim, ou tem mesmo a ver com a harmonia da construção, do local, esse espaço maior aqui em cima. Sim,
pode ter a ver com você e também tem a ver com a técnica harmônica do local, as duas coisas, né? O ambiente mais alto, naturalmente, ele tende a ser mais confortável. Tudo, como a gente falou, estamos falando de harmonia, existem limites, né? Existe uma altura, até a altura de 3,20, 3,40, 3,5 para um andar, é uma altura boa. Claro que se a pessoa ela quer trabalhar com o pé direito duplo, aí sim, aí vai para 4 metros, 5 metros, aí é outra coisa, outra questão. Mas em casa térrea, 3,20, 3,30, é um pé direito bom, porque ele circula mais vento, mais ar. E se junto dessa circulação, desse aspecto do conforto, também você conseguir esquadrias, janelas e aberturas mais altas, isso vai ajudar mais. Porque a capacidade de circulação de vento através das aberturas é maior. Então, veja, você tem uma capacidade maior de circulação de vento, pé direito mais alto, isso traz um conforto maior, né? Por isso que você sente bem. Então, tem a sua questão e a questão técnica mesmo, da edificação. Fabiana, na sexta linha da fatologia, você pode falar um pouco a implementação do laboratório Serenarium ao modo de fixador das cognópolis. Eu queria entender esse papel de fixador aqui do laboratório. Obrigada por ter perguntado, Rafa. O Serenarium ele é um laboratório especial, merece aqui uma explicação a respeito dele. Quem já conhece, eu vou pedir licença para falar um pouquinho mais. O Serenarium ele já existe na Aracê, foi uma ideia que justamente foi o professor Valdo que trouxe para o pessoal lá da Aracê, e agora ele está em pleno funcionamento aqui no campus da Assinvex, né? Ele demorou, foram mais de 3 anos de implementação, entre projeto, construção, a verba e todos os detalhes, né? A parte interna, externa, o paisagismo. E ele é um laboratório que está a pleno vapor, com 2 experimentos por mês e provavelmente vamos chegar a ter até 3 experimentos por mês. É um laboratório que funciona muito bem. O nível de desassédio do laboratório Serenarium, ele merece uma atenção. Por quê? O que é o laboratório Serenarium? Como é que ele funciona? Então, ele é um laboratório para que a pessoa pense nela. É um laboratório de 3 dias. A pessoa entra na sexta-feira, às 9 da manhã. Ela fica sexta, sábado, domingo. E ela sai na segunda, às 9. Então, ela fica 3 dias e 3 noites. E ela não leva celular. O computador não tem internet. E ela vai fazer pesquisas pessoais dela. Não tem televisão, né? Também é importante lembrar. Não tem televisão, Não né? tem televisão. Muito bem lembrado, Adri, exatamente. Importantíssimo. Me perguntaram isso, mas eu posso assistir futebol lá dentro? Então, o objetivo é exatamente esse, a pessoa focar nas questões dela. Então, existem camadas. E aí, quando a gente fala de ProEx, a gente pode pensar em camadas de ProEx e camadas de compromisso com o curso intermissivo. Então, as primeiras horas, naturalmente, a pessoa vai atender dentro do Serenarium o que é mais emergencial, o que é mais urgente, o que está fazendo ela bater pino. Então, se ela brigou com alguém ou se desentendeu com alguém, vai chegar naturalmente a uma ideia rápida para que ela consiga resolver aquilo, para que ela fique livre daquela situação e ela foque no que realmente é importante, que são os aspectos proexogênicos que dizem respeito a ela como consciência, como mini peça de ProEx. E aí ela vai ter muitos insights. Foram vários laboratórios já feitos na Aracê, aqui a gente também tem alguns. Nós vamos para o laboratório número 8 agora, o experimento número 8. E as pessoas relatam isso, elas entram de um jeito e saem de outro. É um divisor de águas. A pessoa ela sai mais voltada ao aspecto multidimensional, ela sai mais vincada às questões intermissivas dela, e ele naturalmente predispõe ao desassédio de todo o campus, porque as pessoas ficam voltadas para receber a serenauta. Então, é uma equipe grande que estende o tapete vermelho para a serenauta do momento, do final de semana, e a gente fica focada em atender desde o ponto de vista da alimentação, do flat. Uma pessoa ela chega na quarta às 3 da tarde e ela fica no flat, que não é o Serenarium, que é um flat para ela, para que ela vá desacelerando das questões dela. Então, ela vai reduzindo o ritmo da correria e do estresse do dia a dia. Então, a gente pede que a pessoa traga um atestado médico, que ela está em boas condições de saúde, isso é importante, né?
ela vá ao médico, faça o seu check-up. Então, ela chega quarta-feira às 3h, fica no flat, vai receber todos os atendimentos, a gente passa o cronograma dela do final de semana, ela fica no flat até às 4h30, depois ela sai para fazer um laboratório aqui no CAEC, depois ela volta, o transporte é nosso, né? A equipe é que leva e traz, acompanha a pessoa, ela volta para o serenário, e vai ter as questões de entrevista na área de saúde, na quinta-feira, até sexta-feira entrar lá no serenário. Então, é um laboratório extremamente importante do ponto de vista de desassédio. E a pessoa vem com muitas ideias, direto, é como se fosse uma linha direta do curso intermissivo. Vamos atender aqui os teletertulianos? Ok. Codigologia, página 2, primeira linha. Poderia ampliar a apreensão dos códigos gestuais do cliente? Sim. Pela apreensão dos gestos do cliente, a gente vê como a pessoa está. Se nós fizermos uma leitura dos gestos, as pessoas são transparentes. A gente consegue entender, tanto a nível de energia, quanto a nível de gesticulação, o estado em que a pessoa se encontra. Muitas vezes a pessoa chega com níveis de ansiedade muito grande, muito incomodada, muito insegura, querendo construir a sua casa, mas insegura, com medo, com pouco dinheiro, com poucas opções. Então, a gente trabalha também com opções financeiras, sugestões aí para que a pessoa consiga investir na sua casa. E à medida que a gente vai falando sobre isso, os gestos vão se acalmando. Você vê que a pessoa primeiro ela chega nervosa, roendo a unha, mexendo no cabelo, né? E aí você vai ver que a pessoa ela vai naturalmente tranquilizando, quando ela vai vendo soluções. Em todas as questões pessoais é assim, a gente, quando não tem solução, trava, fica batendo pino. Quando você começa a ver a solução, aquilo vai tranquilizando. E eu faço a apreensão dos gestos, porque a partir daí eu consigo também fazer a leitura do estado emocional e psicológico da pessoa. Então, nesse sentido. Efeitologia, página 2, última linha. Poderia aprofundar os efeitos dos olhos de ver? Sim, posso. Antes de falar dos efeitos de olhos de ver, eu só quero falar para o pessoal que, na saída, nós vamos ter um pedacinho de bolo. Então, já que estamos falando de olhos de ver, vejam o bolo. Aí tem um pedacinho aí para comemorar o aniversário. O aniversariante vai dar o presente. A aniversariante vai dar o presente. Muito altruísta, perfeito. Então, os efeitos dos olhos de ver é isso, é você enxergar por detrás dos montes. Além do intrafísico, a gente acabou de dar um exemplo aqui com a questão gestual. Né? Os gestos do cliente, muitas vezes, demonstram como ele está. Se a gente olhar, a gente falou logo no início da tertúlia, da esteticidade. Se nós olharmos para dentro, para a singularidade da pessoa, a gente consegue entender melhor. Então, os olhos de ver pode ser na questão consciencial das pessoas e também os olhos de ver na questão técnica. Quando a gente vai na obra, que é o olhar técnico. Então, você bate o olhar técnico, quem é do ramo, quem é da área, vai perceber o que está certo e o que está errado. Né? Uma vez minha mãe foi comprar um apartamento, ela me chamou. E aí, em 5 minutos, eu dei já uma lista de coisas para ela que ela tinha que analisar. Né? Ela não comprou, claro, né? Porque ela percebeu que tinha uma série de detalhes. Então, isso também, isso é o olhar técnico. Enumerologia, página 2, primeira linha. Pode comentar alguma experiência como arquiteto intermissivista tenepsista? Sim, posso. Muitas vezes algumas vezes eu já atendi clientes que chegavam primeiro na TENEPS e depois no escritório. Então, chega a ideia, pessoas que eu não conheço, algumas imagens na TENEPS, eu exteriorizo energia, jogo energia. Às vezes chegam ideias aparentemente desconexas. E aí, no dia seguinte, elas são explicadas. Então, a pessoa ela entra, ou às vezes chega uma ideia que tem relação com uma pessoa que vai chegar no dia seguinte no escritório, ou logo depois. Já várias vezes aconteceram isso. Né? Chega a ideia de alguma pessoa, eu faço a TENEPS das 6 às 7 da manhã. Então, algumas vezes, são situações que já às 8h30 a gente abre o escritório e já começam a acontecer. E, às vezes, aparecem na TENEPS. Então, nesse sentido, a gente faz o link. Por que Niemeyer foi escolhido para o planejamento de algumas obras do CAEC? Na verdade, não é obras do CAEC, né? Vou explicar. O Oscar Niemeyer é um arquiteto brasileiro que ele teve tanto impacto na cultura brasileira quanto o próprio Santos Dumont. Né?
da aviação. Santos Dumont fez as pessoas flutuarem. Oscar Niemeyer, nas suas obras, muitas vezes também faz as pessoas flutuarem, né? Também faz as pessoas se sentirem bem nesse sentido. E o porquê da escolha, por ele ser conhecido e ter um vínculo aqui com algumas pessoas da Conscienciologia, então a gente aproveitou e convidou para que ele fizesse o projeto do Megacentro Cultural. E lembrar que não é do CAE, que é o Megacentro Cultural Holoteca. Isso, né? Exatamente. Que, na verdade... Não tem um vínculo direto com o CAE, que é a questão mais da Holoteca. E pelo vínculo que se tinha, né? E é lembrar que Foz vai ter 2 obras, né? Tem a nossa, que é do planejado, e o prédio da UNILA também, que é a Universidade Latino-Americana, que também está sendo construído também. São projetos, um dos últimos projetos, né, do Niemeyer. Então é interessante, até como turismo, aqui é uma cidade turística, vai ser bem interessante também. Sim. Mas essas 2 obras arquitetônicas aqui em Foz. Isso é bom para a cidade também, né? Fatologia, página 1, 4ª linha de baixo para cima. Poderia comentar sobre o hábito nosográfico de não estar atento ao contexto externo durante o processo criativo no âmbito da arquitetura e urbanismo? Quer que repita, porque é grande aqui. Não, a gente já comentou sobre isso. O que eu trouxe, eu chamei de nosográfico, porque no momento que o arquiteto está fazendo o seu projeto, ele esquece do mundo. E, às vezes, aquilo pode ser nosográfico. Então, existem níveis de... A gente fala muito aqui sobre o aspecto da reflexão, do recolhimento íntimo, isso é super importante. Mas entrar num nível tal que a pessoa esqueça das pessoas que estão próximas, ou esqueça do mundo durante muito tempo, ela pode cair numa espécie de autismo. Então, acaba sendo nosográfico neste sentido. O processo da criação, tanto quanto o processo da pesquisa e da leitura, exige que a pessoa fique com ela, refletindo, analisando e pensando. Isso é íncito ao processo criativo, né? O que é nosográfico é quando passa do limite, passa da conta. A pessoa fica siderada, né? Vai para o mundo da lua, dispersa. Aliás, eu falo aqui da dispersão, que é um ponto bem importante. O arquiteto ele tem um vínculo com a arte. E é muito fácil de dispersar. Então, esse também é uma das responsabilidades do intermissivista, do arquiteto que é intermissivista, não dispersar, manter o foco no que realmente é importante. Binomiologia, página 2. Você já comentou, mas dá uma comentada de novo. Poderia comentar o binômio Comunex avançadas, construções conscienciocêntricas? Sim. Até eu comentei brincando que eu gostaria de ter mais informações a respeito, né? As Comunex avançadas são as comunidades que o objetivo delas é atender, auxiliar e assistir ao modo, tanto que nós fazemos aqui no intrafísico, eles fazem lá. Qual é o objetivo das Comunex avançadas? É assistência de alto nível, assistência avançada. Então, as Comunex avançadas, elas precisam de ter locais extrafísicos, assim como nós temos nosso referencial aqui. As Comunex necessitam locais para atender as consciências, para que as consciências possam se reunir. Então, da mesma forma que existe aqui, existe no extrafísico. E aí a outra pergunta que vem logo em seguida é o seguinte: mas a gente precisa de locais no extrafísico? Não, nós não precisaríamos, mas a nossa referência é intrafísica. Então, é importante que a gente também mapeie construções extrafísicas para que elas nos atendam da mesma forma que a referência intrafísica atende, né? Fafá, eu aqui, tá ligado? Tá. Para dar uma visão assim um pouco mais ampla do que para você né? Até que ponto a arquitetura realmente está ligada ao fato intrafísico e até para fazer uma comparação assim para as pessoas conseguirem entender essa parte, até mesmo eu. E a partir de que ponto ela passa a atuar de forma assim multidimensional, entende? Fazer uma relação assim, até que ponto o arquiteto ele só atua de forma intrafísica e até que ponto ele começa a atuar de forma multidimensional assim com a arquitetura. Sim. Boa pergunta, Paty. Eu entendo que o intermissivista ele não faz mais essa separação.
Tudo tem o cunho multidimensional. O que acontece é que, às vezes, ele esquece que ele está como na dimensão intrafísica temporariamente. Mas o ideal é o arquiteto estar o tempo todo atuando de forma multidimensional. Por que multidimensional? A maior. Quer ver? Vamos pegar um exemplo ali da taxologia, da teática. Vamos lá na página 3. Vamos dar uma olhada ali, Paty. Se a gente for ver os 21 itens, né, muitos deles têm relação com isso. Por exemplo, vamos pegar o primeiro. Apreensibilidade. É a capacidade do arquiteto de apreender, de pesquisar e entender. A apreensibilidade aqui, nesse caso, quando eu escrevi, eu me referi ao aspecto consciencial. Então, é o fato de você aprender o que aquela consciência gostaria, precisa, ou qual é o melhor para ela. Para que essa apreensibilidade seja completa, é necessário conexão extrafísica. Então, você joga energia, você vê o que vem, você vê as ideias, os insights. Além de você, quando joga energia, você já está desassediando a pessoa que está na frente, você também está trazendo as questões profissionais. E, além da apreensibilidade, outros aspectos aqui dizem respeito ao aspecto multidimensional. Por exemplo, autocentramento, autoconsciencialidade, né? O próprio autodidatismo, a comunicabilidade, que é a qualidade da comunicação. Então, tudo que nós pudermos qualificar em termos de arquitetura, a gente pode qualificar do ponto de vista multidimensional. Quando a gente fala de multidimensional, não é necessariamente que tenha que ter só a questão energética, mas é mais do que isso. É colocar o foco no outro, colocar a assistência, fazer a assistência da melhor forma. Muitas vezes é fazer a pessoa mudar de ideia, ou até, às vezes, abrir mão daquele projeto. Eu já tive um cliente que chegou lá e perguntou assim, olha, eu tenho aqui um guardanapo, que o meu filho fez o desenho, eu queria que você só assinasse para mim aprovar, mas eu quero que seja assim. Eu falei, olha, nesse caso não dá, eu não assino só, eu me responsabilizo, faço, se eu estou de acordo, eu faço o projeto, eu não assino por assinar, isso não existe, é antiético, é antiprofissional. Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar nesse viés, de você colocar as coisas de forma correta. Então, veja, o tempo todo, o arquiteto intermissivista, ele não é mais, deixa de ser intrafísico. É como se ele tirasse a lente intrafísica e colocasse os óculos multidimensionais, que dizem respeito ao curso intermissivo. Então, acabou só a intrafisicalidade. É uma construção temporária intrafísica, mas ela é feita com o viés multidimensional. É nesse sentido, então, é o tempo todo a multidimensionalidade em contato com o intrafísico e extrafísico. Não existe mais uma separação. A separação que existe é da atuação ser intrafísica, né? Mas é o tempo todo multidimensional. Sim, ela... Fabiana, aqui, Terezinha. Okay. Me chamou a atenção o teu título, assim, muito, porque isso aqui não serve somente para o arquiteto, né? Acredito que sirva para todas as profissões. Essa é a ideia. Muito interessante, sim. Me coloquei aqui nesse título até. Bueno, eu queria falar um pouquinho a respeito, é um caso mais assim particular meu, né? Tá. Eu tenho o hábito de mudar muito de casa. Uhum. E todas as residências que eu tive, e eu compro, não alugo, né? Então, assim, em 10 anos eu mudei 4 vezes. E cada residência que eu chego, eu mudo completamente ela. Só que quando eu mudo ela, assim, que ela está linda, que todo mundo chega e acha ela fantástica, eu mudo. Daí, agora, essa última que eu acabei de vender agora, eu fiquei 1 ano nela, que assim foi até um pouco, os outros fiquei 4 anos, aqui eu fiquei 1 ano. Só que eu chego no local, quando é prédio, geralmente eu me torno síndica. E nessa, assim, eu me tornei síndica em 1 mês que eu estava lá, né? Uhum. Só que esse local onde que eu estou morando ainda até o dia 20, é um condomínio de 8 casas, para vocês terem uma ideia assim, básica, né? E as obras foram todas mal feitas, assim, começar pela minha casa. A minha casa, esse caso que agora é mais minha, né? É a número 1. E quando eu vi esse número, eu digo, poxa, a energia, pensei na questão energética, né? Que número 1, o que eu tenho a ver com todo o pessoal lá do final, né? Até o número 8. Em 1 ano, assim, resumindo, além de eu mudar a minha casa, eu mudei todo o condomínio.
Porque eu digo assim, pintura, reforma, ele aqui, meu marido está do lado, ele é testemunha disso. E só que está lindo agora, né? Seria como se eu fosse agora continuar lá. E muitas pessoas me perguntam isso. Por que então, depois que está tudo bonito, por que eu não continuo? Apenas, agora a gente está chegando em Foz e vamos construir uma casa aqui. Minha pergunta, entre tantas coisas, dúvidas que eu tenho, seria porque eu nunca assim participei da construção desde o início, assim, né? Eu sempre peguei pronta e essas construções nunca me serviram, assim, aparentemente eu nunca me senti bem lá, né? Então, porque eu mudava e não adiantava, porque eu não me satisfazia e mudei. E eu te pergunto assim, quando começa a obra no início ali, né, na terra, é mais fácil assim para, no caso, tu como arquiteta, ver assim a forma como o cliente realmente ele quer que seja? Tu tem como tu perceber mais assim, digamos, a vontade do cliente ou não tem nada a ver? Na realidade, é bem antes da construção que isso é feito. A gente faz toda uma pesquisa. Existem projetos, tem projetos aqui no Vila Consciência, que são meus, que levaram 1 ano de projeto. Então, depende da pressa, depende do que a pessoa quer e depende das possibilidades, o próprio terreno, recuos construtivos, afastamento. Mas o ideal é você justamente não fazer isso. Você primeiro pensar no projeto. Porque quando se pensa no projeto, a tendência de dar erros na construção é muito menor. Então, você pensa no projeto, faz o projeto, coloca lá a perspectiva 3D, analisa ventos, sol, aspectos, o conforto, a questão técnica, todos os aspectos que dizem respeito ao terreno e o que você gostaria. Então, tudo isso é pensado, orquestrado e elaborado. Aí sim, aí começa a construção. Mas o ideal é, primeiro, gaste mufa ou gaste um tempo com o seu arquiteto ou com um profissional que você selecionar para pensar no projeto. Aí sim vale a pena. E por quê? Porque o projeto é uma GESCOM, é uma gestação. Então, você vai fazer uma gestação para a consciência, né? Claro que não é um livro, é uma gestação, porque vai ser construído, né? Então, a gente precisa de pensar com calma. Não pode sair construindo, mudando, quebrando, porque senão a gente perde dinheiro, tempo e não fica bom. Então, o ideal é você analisar com calma, pensar com calma, fazer o projeto, fazer a perspectiva. E aí, assim, nos aspectos construtivos, tem N dicas que podem ser dadas que podem qualificar a tua construção. Desde fazer tudo com tijolo deitado, fazer um pé direito mais alto, trabalhar com estacas debaixo. Estacas, elas vão debaixo dos pilares, né? De profundidades bem significativas. O pessoal normalmente utiliza 1 metro, 1,5 metro. Vá mais fundo, 3 metros, 3,5 metros. São dicas e informações, parte elétrica mais para trifásica, que podem ser utilizadas no processo construtivo. Mas, antes disso, precisa de ter um projeto bem feito, né? E aí sim, aí fica zeradinho, redondinho. Fabiana, em uma entrevista com Wagner Alegrete sobre o EM, ele disse que o EM uma vez indagou as pessoas presentes o porquê da nossa arquitetura ser 100% feitos com linhas e cantos retos. Ele disse que toda a natureza ou formas orgânicas possuem formas arredondadas, nada reto. Quando nós começaremos a fazer essas construções? No futuro, a nossa arquitetura vai mudar? Achei ótima pergunta. Acho que já está mudando. Um exemplo é o que nós temos aqui, né? Isso aqui é redondo. A casa também. A minha casa também. A biblioteca da minha casa também é redonda, a lavanderia também é redonda. Existem a forma sinuosa, concordo com você. A energia circula mais, ela vai mais. Porém, a gente precisa colocar vários fatores aqui, considerar vários fatores, né? Primeiro, a nossa mão de obra, né? Então, a gente precisa de um treinamento, uma capacitação maior. Depois, naturalmente, os terrenos eles são cortados em faixas retangulares. Então, claro que o ideal seria a gente pensar em outras propostas, mas, para isso, a gente precisa de mais terra, mais área, né? Mas já existe. O Serenarium é um exemplo, que a gente acabou de falar do laboratório Serenarium. Ele é uma hemisfera, né? Então ele também tem o aspecto sinuoso, da forma sinuosa, né? Da linha sinuosa. Mas acho que sim, acho que nós estamos caminhando para isso aos poucos, né? A questão é que a arquitetura ela envolve várias camadas sociais.
além da gente, tem distintos níveis. E para as pessoas que não têm casa, quando elas conseguem uma verba ou um dinheirinho pequenininho, o primeiro que elas vão construir é 4 paredes. Né? É mais difícil a pessoa que não tem uma casa e que precisa de uma casa já pensar direto numa construção redonda. Mas a ideia é super válida, que venham as construções sinuosas. Mas em termos de custos, ficaria mais caro ou não? Olha, depende de onde ela é colocada, como ela é feita, a estrutura. Naturalmente, ela é um pouco mais cara, porque a estrutura dela é diferente de uma estrutura de estaca, de pilar. Sai do padrão, né? Ela sai um pouco do padrão, então ela se torna um pouco mais cara. Nada que a gente não possa adequar. Um meio termo para isso é fazer a adequação do reto com o sinuoso. Então, a gente joga algumas paredes retas e outras sinuosas. Até a questão do mobiliário, né? Quando a forma ela é redonda, por exemplo, eu agora estou trocando todas as estantes lá do meu escritório, estou fazendo estantes novos até o teto, cheio de livro, né? E aí o pessoal, primeira reclamação deles, pô, mas é redondo, como é que eu vou fazer a estante? Aí eu digo, olha, vamos lá, vamos atrás de um molde. Eles trouxeram um molde, né? Fizeram madeirite com um molde, ficaram lá a tarde inteira recortando, pregando, para acertar o molde certo, né, direito. Então, tem essas questões, mas, sem dúvida, é muito válido, é muito positivo, em termos de energia, indiscutivelmente melhor. Parabéns pelo verbete, Fabiana. Aqui. Oi. Oi. Obrigada. Eu venho de fora, né? Venho de outro mundo arquitetónico, né? Mas aqui a própria CCCI já está a construir um modelo diferente, arquitetónico e urbanístico. Sim. Mas uma coisa que me faz muita confusão são os muros. Aqui tem muito muro. E isso em termos da proposta que é feita na conscienciologia, de aproximar as pessoas e de pôr as pessoas em contato umas com as outras, aquilo que acontece é que nós aqui estamos juntos, mas depois cada um vai para o seu presídio, entre aspas, fica presa, relativamente isolada dos outros. Como é que tu vês esta questão e como é que se poderia resolver, considerando a questão da segurança? Porque acho que a questão dos muros tem muito a ver com a segurança. A gente está numa cidade de fronteira, a gente não pode esquecer, né? É importantíssima a integração, a interassistência, mas fazendo um link com o que a Adriana acabou de falar, nós não podemos ser ingênuos. E nós estamos numa cidade fronteiriça. Nós estamos numa cidade que passam por ela muitas culturas, várias pessoas. E é natural, nós estamos criando uma cognópolis, que é a cidade do conhecimento. Então, a gente está criando um bairro que é um bairro que vai ter a tendência a se diferenciar. E por ter uma tendência a se diferenciar, ele tem a tendência a chamar a atenção. Então, nós precisamos olhar, em primeiríssimo lugar, a segurança, o corpo físico, o bem-estar físico, porque sem o corpo físico a gente não tem PROEX. Não adianta a gente pensar em interassistência no extrafísico, que é muito bom, muito positivo, mas a PROEX é aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que você falou a questão dos muros, e eu concordo com você. Existem países onde não há necessidade de muro, né? Existem algumas cidades no interior específicas onde os muros são irrelevantes. Mas aqui, nós estamos em uma cidade que chama atenção, em um bairro que chama atenção. Então, a gente não pode ser ingênuo nesse ponto. Então, a gente precisa de lançar mão de algumas características. Mas agora, Mas posso avançar uma coisa? É que quando nós colocamos um extra-muro, porque o condomínio já tem um muro, mas quando nós colocamos ainda mais outra fronteira, se uma pessoa quiser assaltar ou fazer... Saltando essa fronteira, ninguém vai ver o que é que está acontecendo lá dentro. Sim. Portanto, eu acho que o ideal era reforçar os muros e a fronteira do condomínio externo e acabar com os muros internos. Porquê? Porque assim toda a gente vê o que é que está a acontecer. Se acontecer alguma coisa, alguém vai ver. Ou talvez um meio termo para isso, Alexandre, sejam então colocar cercas, vidro ou muros transparentes. Porque a gente não pode esquecer que tem pessoas que têm animais domésticos e eles precisam de estar também cercados, né? Senão aí
vão acabar interferindo. E o muro também acaba delimitando um espaço para eles, né? Mas acho que sim, acho que a gente pode pensar, a sua ideia é muito bem-vinda, podemos pensar a respeito. Talvez um intermediário, aí a gente pode conversar com o pessoal, traz essa ideia para os síndicos, para o pessoal no conselho, nas reuniões, vamos começar a pensar a respeito, acho que é válida. Fabiana, na página 2, na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, os projetos inspirados por amparadores. Queria que você falasse desse item e se você percebe quando um casal, uma pessoa, até uma instituição lhe procura para fazer um projeto, se você já percebe a questão do amparo dessas pessoas, dessa instituição, amparo de função seu. Como é que você percebe toda essa movimentação extrafísica? A gente recebe, na nossa área profissional, eu recebo muitos insights. Vem muita informação constantemente. Às vezes eu estou sentada no escritório trabalhando e aí vem aquela informação assim, limpa a mesa que tem um pessoal chegando, organiza, porque é difícil a gente ficar com a mesa sem ter papel, né? Então, limpa a mesa que tem um pessoal chegando. Aí chegam, às vezes, um casal bem amparado, bem azeitado, que está se programando para vir para cá, ou para estruturar suas coisas. Então, a gente recebe muito isso. Se percebe, eu não tenho clarividência, mas eu percebo o campo, a holosfera, quando as pessoas chegam mais prontas, mais preparadas, né? Tem várias casas que a gente fez aqui na CCCI, no Vila Consciência, no Campo dos Sonhos, e a gente percebe que vem a pessoa e vem a ideia, vem o campo, tudo vem mais limpo. E um outro detalhe, quando as coisas estão bem amparadas, vai redondinho, tudo flui. Porque a arquitetura tem, da primeira ideia até você receber a chave da sua casa, tem N processos, né? São milhões de processos. E quando aquele processo está amparado, tudo flui muito redondo. O que a pessoa precisa, ela encontra, ela consegue, as ideias chegam, tudo vem encaixado. Então, ele flui muito bem. A gente percebe isso nitidamente. E, às vezes, quando não acontece de fluir, são casos específicos, pontuais, assim, você percebe que é uma questão mais intraconsciencial da pessoa. Que é ela que está se remoendo, algumas coisas que aí tem níveis que a gente pode entrar, né? Então, até um determinado nível eu posso ir, depois é energia mesmo, né? Aí a gente tem que esperar, dar um tempo para a coisa baixar e aí continuar. E quando as pessoas, né, acho que menos as instituições, elas chegam com uma ideia meio pronta e você percebe assim que a ideia de casa, o ideal de casa que a pessoa tem tudo a ver com o temperamento. Você consegue fazer da essa mesma relação? forma que a gente brinca que o cachorro é parecido com o dono, né? Pensei nisso. É a mesma coisa. É a casa também. A casa tem muita relação com a pessoa que mora nela, né? O foco, a importância, os valores da pessoa. Inclusive, a gente coloca aqui, eu procuro retratar e procuro fazer uma casa que seja a cara da pessoa. Né? Por isso é que é muito difícil a gente fazer um padrão de arquitetura, né? Então, você faz um padrão único, não dá. Senão você cria um conjunto habitacional, né? Então, o ideal é você trazer a casa diretamente relacionada a quem vai morar. Então, aí a gente vê esse diferencial, né? Fabiana, uma segunda pergunta, eu não estava no começo da tertúlia, não sei se você já falou disso, mas assim, você considera que você se preparou em curso intermissivo para essa profissão? Você planejou isso? O que você já, na sua autopesquisa, como é que está essa ideia? Assim? Olha, eu não tenho as informações com muita nitidez. O que eu percebo é que, quando eu assumi a profissão, quando eu assumi o que eu gosto de fazer, já não é de hoje, eu já devo ter destruído muitas casas por aí, né? Já devo ter participado de muitas guerras e ter deixado algumas pessoas sem casas. Mas quando eu assumi a profissão e eu comecei a assumir as questões da conscienciologia, tudo começou a andar mais certo, mais reto. Parece que abriu. Eu entendo que toda a profissão, quando ela é utilizada de acordo com os aspectos intermissivos, ela tem a tendência a abrir.
E eu hoje tenho uma relação muito boa com a minha profissão, com a empresa, com a construtora, me dá muito prazer, né? Logo que eu cheguei, eu formei e vim para a Conscienciologia, alguns anos depois, eu tinha essa dúvida, por causa da arte. Eu pensava, arquitetura, arte, sou artista, e aí vou para psicologia, vou para... Não, hoje em dia eu tenho um outro entendimento. Eu acho que sim, eu acho que o conscienciólogo ele tem várias vertentes, vários vieses, e a Conscienciologia ela atua em todas as áreas, fazendo o melhor em todas as áreas. E eu vejo que a sua frase enfática, na minha opinião, sintetiza bem isso que você falou agora, né? Isso, exatamente, eu vou ler ela. O arquiteto intermissivista lúcido, quando focado na ProEx, utiliza a convergência profissional dioturna ao modo de ancoradouro teático na aplicabilidade dos resgates assistenciais. É exatamente isso. O meu porto seguro é a empresa, as coisas que a gente faz, é o trabalho. Ele, além de ser um porto seguro na questão econômica, porque ele me dá o rendimento econômico, ele também é uma oportunidade de trabalho e de interação com muita gente, né? Então, ele passou a ter um valor grande, não porque ele dá um retorno, e sim porque é uma oportunidade, é uma sala de ensaio, né? Você pode ensaiar tudo o que a gente aprendeu no curso intermissivo. Então, nesse sentido, é positivo. É um paraporto, isso aí. Fabiana, na bibliografia específica, tem um item 2 que me chamou a atenção. Sim. A Casa Limpa da Faxineira Ecológica. Você poderia comentar? Posso. Se você tiver também algum outro item que gostaria de comentar. Sim, eu vou comentar. Eu vou aproveitar, então, que você perguntou, a gente ainda tem um tempinho, e vou comentar aqui dos itens do referencial. A filmografia, eu até aconselho para quem gosta de escutar o italiano, né, a vida do Leonardo da Vinci. A vida de Leonardo da Vinci é uma filmografia bem interessante. Conta a história da vida dele, né? Eu entendo que o Leonardo da Vinci é um dos exemplos de um arquiteto extremamente polivalente, né? Ele atuou em várias áreas. Então, nesse sentido, eu trouxe ele e também trouxe o livro que conta um pouco da história dele, né? Que é esse livro aqui, Leonardo, Arte, Ciência e as Máquinas. Ó. Depois, se vocês quiserem olhar, ele conta a vida dele, os desenhos, os estudos, todas as pesquisas que ele fez na área da saúde. É bem interessante. E o filme também. O filme é um resumo lúdico e fácil de assistir desse livro aqui, né? Vale a pena assistir. Ele tem mais de 5 horas, mas ele é dividido, né? Ele tem parte 1, parte 2, então não cansa tanto. E é um aprendizado interessante, né? Ele é considero um dos arquitetos mais significativos aí, porque ele atuou em várias frentes. E aí os outros livros que eu trouxe têm relação com o que a gente procura trazer aqui. O primeiro deles, então, é esse que eu falei. O segundo, que é o que você perguntou, é um livretinho pequenininho, que foi publicado pelo próprio autor, que é esse livro aqui, ó, que é A Casa Limpa da Faxineira Ecológica. É um livro super bem bolado. Então, ele dá dicas para auxiliar no convívio, no bem-estar e na sustentabilidade. Vou dar uma dica aqui, ó. Antes de lavar a louça, tire todo o resíduo de comida com papel jornal ou guardanapo. Não lave louça peça por peça. Deixe de molho numa bacia com detergente. Esfregue tudo e depois enxague. Assim haverá uma economia de água e detergente. Outro ponto que a gente sabe, jamais deixe a torneira aberta enquanto ensaboa ou arruma a louça já lavada. Então, ela vai dando uma série de dicas, né? Verifique o fechamento correto das torneiras, não só na área hidráulica de águas, mas em várias outras áreas. Então, ele é muito bacana do ponto de vista sustentável. Fala-se muito de sustentabilidade, e um dos pontos principais do curso intermissivo é a autossustentabilidade, né? Mas existem dicas que são importantes e que têm relação direta com a sustentabilidade planetária. Então, esse livretinho, ele traz algumas dicas nesse sentido. Vale a pena olhar. E aí nós temos o livro, eu já trouxe em outras 2 tertúlias, né, que é o livro do Juarez Freitas, Sustentabilidade, aqui, aonde ele fala de vários aspectos, mas tem um aspecto que é bem interessante aqui, que é na página 147, que ele fala o choque de paradigmas
que é o novo paradigma da sustentabilidade versus o paradigma da insaciabilidade patológica. E a gente entra numa outra questão, que é justamente o nosso processo de consumo. Hoje nós consumimos 50 vezes mais do que nós consumíamos na época dos nossos avós. Então, o processo e a criação de tudo que a gente consome já é criado para estragar em 6 meses. Então, muito pouco é reciclado. Alguns pesquisadores da Espanha criaram um movimento chamado Movimento SOP, que é Sin Obsolescência Programada, né? SOP. Se vocês entrarem no computador, tem vários vídeos a respeito, que é justamente investir em produtos que nos atendam e que durem mais. Então, é aquela máquina de lavar louça que dura bastante tempo, é aquela lâmpada que dura 80 anos, né? E, no início, ele foi bastante perseguido pelas multinacionais, justamente por isso, e pelas indústrias, né? E aí, o outro livro que a gente trouxe aqui é o da Eco House. Esse livro é interessante, da Sue Rolfe. Ele traz também uma série de dicas e informações que podem ser aplicadas na construção do ponto de vista sustentável, para tornar a construção mais sustentável. Só para a gente clarear, a sustentabilidade é importante a gente compreendê-la sempre dentro de um referencial. É como a arquitetura, ela tem que ser aplicada e utilizada dentro de um contexto, né? E aí o último é a própria revista aqui que a gente falou no início, que fala a respeito de Oscar Niemeyer e das questões dele, né? Só para chamar a atenção aqui, existem 5 ações que são ações básicas que todos nós podemos fazer. A gente também já conhece, mas vale a pena chamar a atenção. Primeira ação, plante uma árvore, né? Segundo, use menos o carro. Então, mantenha-se informado dos aspectos que têm relação com o planeta. Quarto, recicle, separe o lixo e contemple a natureza. São 5 técnicas, 5 ideias que ajudam o planeta a se tornar mais sustentável e que também ajudam as pessoas a contribuírem mais para a sustentabilidade, para as técnicas de sustentabilidade, né, do nosso planeta. E só mais um detalhe aqui que eu lembrei, eu assisti um vídeo ontem de uma criança de 12 anos que ela falou na Eco 92. E eu não sei se alguns de vocês assistiram, mas vale a pena. Basta digitar Eco 92 no YouTube que vocês vão assistir o vídeo dela, tá? Então, ela traz a questão dos animais morrendo, do desperdício, do fato de nós não sabermos como melhorar o planeta. E ela comenta no final, chamou muito a atenção, se uma criança que não tem nada está disposta a compartilhar, por que nós que temos tudo não compartilhamos? Então, ela faz um chamado para as pessoas que vivem no planeta, para os Estados-membros, né, chamando a atenção de que o processo de vida sustentável vai fazer com que as pessoas mudem mesmo o paradigma, que é o que Juarez traz no livro, né, e as pessoas atuem com mais autoconsciência, sejam mais atiladas, mais ligadas, comecem a pensar mais nos recursos antes de utilizar e antes de desperdiçar. Então, se você não precisa, não compre. Se você não precisa de uma casa de 500 metros quadrados, não construa. Construa uma de 100, uma de 150. Sempre são recursos. Se você não precisa trabalhar longe, ou se você não precisa morar longe, venha morar perto. Isso tudo são princípios que ajudam na sustentabilidade. A última pergunta. Ok. Aqui. Então, eu tenho uma dúvida em relação à vida de um arquiteto, assim, que ele passou a vida inteira projetando e tal. No decorrer de todos esses estudos das obras dele, ele faz uma obra magma, assim, que vai ficar por muito tempo na vida intrafísica. Essa obra, que poderia ter uma certa repercussão, tanto psicomotivante nas pessoas, como as obras conscienciocêntricas, ela poderia ser considerada uma obra, uma GESCOM? Olha, eu acredito que sim, Marcelo, porque se a gente for pensar do ponto de vista de construção, de gestação e de marco. A GESCOM, quando a gente se refere a GESCOM, a gente se refere ao livro. Porque a gente entende que o livro é uma técnica de autorrevezamento muito séria. Além do livro, a gente falou de retrosenha durante
a tertúlia, além do livro, existem outros aspectos e outras coisas que ajudam também no autorrevezamento. Eu entendo que uma obra bem pensada, bem orquestrada e bem planejada vai servir, sim, para um autorrevezamento do próprio arquiteto e do próprio grupo que utiliza, que lança a mão dessa obra. Então, entendo que sim, que é uma gestação também. Entendi. Obrigado. Então, agradecemos a aniversariante e verbetógrafa. Parabéns. Lembrando que vai ter o bolinho ali para nós, né, para comemorar o aniversário com ela. Então, agradecemos também os tertulianos aqui presentes, os teletertulianos. E até a próxima, né? Nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 30 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Keiko com o programa Verbetografia e a Nilma com o curso Acoplamentário. Mas antes teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar todos vocês que estão presentes aqui no Tertuliário, especialmente aos teletertulianos, a se tornarem amigos da enciclopédia. O que é um amigo da enciclopédia? É um amparador intrafísico que ajuda a manter, que ajuda a preservar, manter e até a construir as instâncias de produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, esse tertuliário, essa arquitetura, né, que foi nosso belíssimo tema de hoje, inovadora e que tem uma função muito importante, que é transmitir as tertúlias, ser um fórum de debates e levar, né, a Enciclopédia da Conscienciologia para todo o planeta, ela tem um custo. Também o Holociclo, Holoteca, instâncias fundamentais de pesquisa e de produção de muitas GESCONs, além da enciclopédia, também tem um custo. E esse custo, quem mantém, são esses amparadores intrafísicos, os amigos da enciclopédia. É uma adesão financeira, anual, que além do grande benefício de você estar ajudando na sua própria, né, maxi-praxis grupal e no seu próprio autorrevezamento multiexistencial, você também pode ter alguns benefícios, como baixar a Enciclopédia da Conscienciologia, através de download, gratuitamente, ter acesso ao Holoserver, que é um excelente uma base de dados de pesquisa que você pode acessar de qualquer lugar que você estiver, se você é amigo, se não, só aqui dentro do Holociclo, e também hoje uma ferramenta experimental chamada Verbetomática, que é uma ferramenta de pesquisa na enciclopédia bastante avançada. Mas o grande benefício é você ser um mantenedor da enciclopédia. Se você quiser ser amigo e ainda não é, entre em contato com o CAEC. O telefone é 45, que é o nosso código de área, 35 25 26 52, ou entre no site www.enciclopediadaconscienciologia.org, tem lá um link para se tornar amigo. Muito obrigada. Boa tarde. A Enciclosapiens é a instituição responsável pela produção e divulgação diária dos neoverbetes e mantém o Holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, em nome da Enciclosapiens, convido a todos os interessados em escrever o verbete e, com isso, contribuir com a Enciclopédia da Conscienciologia a participarem do programa Verbetografia. Este curso oferece informações e técnicas que detalham o conteúdo e forma do verbete e facilita a utilização da chapa verbetográfica. Com duração de 3 meses e aulas semanais para fazer o acompanhamento da sua produção verbetográfica. Nós temos 2 turmas abertas. A primeira é no formato EAD, ensino à distância. Começa no dia 27 de fevereiro, com aulas online às quintas-feiras à noite, e turma semipresencial, com início no dia 12 de março, e as aulas presenciais acontecem às quartas-feiras à noite. Então, sugerimos a antecipação da inscrição para antecipar, otimizar aí o aproveitamento do curso, já iniciando o curso com o título aprovado. Lembrando que alunos acima de 60 anos têm desconto de 50% e para a turma EAD, formando um grupo de 15 alunos, tem desconto de 25%. A inscrição na recepção do CAEC ou por telefone 45
3525-2652 ou entre em contato pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde. O acoplamentário é laboratório grupal e multidimensional. Convidamos aos interessados em desenvolver o potencial parapsíquico de participar do próximo evento, que será de 21 a 23 de fevereiro. O tema é Parapsiquismo Mental Somático. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525-2652. Agradecemos a sua participação. A equipe do acoplamentário espera por você. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Antidispersividade Cotidiana, especialidade Rotinologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Muito obrigado e boa tarde a todos.